Eu vou pedir já para projetar ali o nosso tema dessa manhã. Diga comigo assim: a habitação da glória de Deus. Amém? A habitação da glória de Deus. Na semana passada, nós demos início, ao tema do ano, a luz da tua presença, e foi realmente extraordinário aquilo que Deus já começou a falar aos nossos corações. Queria que vocês se colocassem em pé para que nós possamos ler juntos, esse texto tão importante das Escrituras. A palavra de Deus diz assim, Abacuque 2,14, vou projetar que ela está ali para nós, Diz assim: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos mais uma vez. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém. Feche os teus olhos. Pai, essa manhã nós estamos reunidos aqui na Tua presença. Tem sido tão bom, Senhor, ouvir a Tua voz, saber aquilo que está no Teu coração. Temos sido tão abençoados como igreja, Pai. O Senhor tem trazido respostas, direções, revelações claras de Tua palavra para as nossas vidas. Nesse tempo onde percebemos, Pai, que trevas, assim como na ministração da semana passada, trevas têm invadido a vida de pessoas, pessoas têm vivido sem a luz da Tua presença. Nós precisamos tanto da Tua graça, do Teu amor, Pai, por isso hoje envolve os nossos corações. Usa, Senhor, esta palavra para que a nossa vida seja completa da Tua presença e possamos sair daqui revestidos, renovados e sabendo que a Tua glória está sobre nós. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar teu assento. Eu quero usar o princípio desse verso que nós acabamos de ler de Abacuque para dar início naquilo que Deus tem dado como direção para a Igreja Nova Aliança. Você sabe, semana passada a gente já introduziu esse tema e todas as nossas igrejas aliançadas, todas as igrejas aliançadas estão trabalhando em cima desse mesmo texto, desse mesmo tema, porque tem sido algo, uma direção de Deus para a vida da igreja. E eu quero começar refletindo com você um pouquinho mais sobre aquilo que o texto de Abacuque 2,14 nos afirma. A palavra diz que a terra se encherá, diga comigo assim, do conhecimento. Conhecimento aqui não é do conhecimento intelectual, conhecimento aqui não é de mera sabedoria, não é simplesmente uma leitura histórica daquilo que está acontecendo, dos fatos, mas a palavra conhecimento aqui, ela tem a ver com intimidade, ela tem a ver com relacionamento. Então, o que a Bíblia está dizendo é que na profecia de Abacuque foi descrito exatamente essa perspectiva de que a terra, ou seja, toda a criação de Deus, ela se encheria de relacionamento. As pessoas, elas entenderão o que é realmente intimidade, conexão, estar ligado à presença do Senhor, ter na sua casa aquele tema ali, a luz da sua presença, não dominicalmente, não esporadicamente, não em um evento, mas todos os dias, a terra cheia do conhecimento e da glória de Deus. Isso faz toda a diferença, porque quando nós pensamos sobre a glória de Deus, quando nós pensamos sobre o conhecimento do Senhor invadindo o planeta Terra, muitas vezes nós assimilamos isso apenas a eventos, a momentos passageiros. E a verdade é que se você lê a Bíblia, especialmente lá no Antigo Testamento, quando você faz uma leitura histórica da Bíblia, da palavra de Deus, a impressão que você tem muitas vezes é que o Deus a que nós servimos é um Deus que nos visita de vez em quando. É que Deus, de ocasião em ocasião, de momentos em momentos, Ele passou então aqui pela terra, Ele se relacionou com o ser humano, mas Ele foi embora. E essa perspectiva, ela está no inconsciente imaginário da grande maioria, inclusive dos cristãos. Inclusive daqueles que até mesmo leem a Bíblia, porque como muitas vezes nós não compreendemos todo esse ciclo histórico de relacionamento,
mas tem uma palavra que eu vou usar muito essa manhã, e eu queria que você entendesse ela com clareza. É uma palavra, diga comigo assim, habitação. É um relacionamento, mas Deus não busca um mero relacionamento ocasional. Deus sempre buscou um relacionamento onde Ele pudesse fazer habitação aqui na terra. Habitação entre nós, habitação entre os nossos corações, de forma que nós não precisássemos acessar um lugar, de forma que nós não precisássemos ir a uma localização geográfica para nos encontrarmos com o Senhor, mas simplesmente o fato de nascermos, simplesmente o fato de abrirmos o nosso coração, nascendo de novo, já atrairíamos a presença e a habitação de Deus sobre nós. E esse marco, ele é visto por toda a história da igreja, porém, muitos de nós, às vezes, não percebemos o quanto nós estamos distantes dessa perspectiva de habitação. Eu quero ler com você um trechinho aqui das Escrituras em Gênesis 1:26. Eu toquei nesse texto na semana passada para poder dizer a respeito de que a luz invade as trevas, mas eu queria tomar uma outra perspectiva essa manhã. Gênesis 1:26, a palavra diz que, disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, na criação, Deus, Ele gostaria que o homem fizesse parte de toda a sua glória, de tudo aquilo que Ele havia criado. Então, o Senhor criou o ser humano, não simplesmente para ser dominado, não para ser manipulado, mas Deus criou o ser humano, Deus criou a minha, Deus criou a sua vida, para que nós pudéssemos participar de toda a sua glória. E quando você vê lá na descrição de Gênesis, na criação, aquele jardim que o Senhor criou, toda aquela beleza, todos aqueles recursos, tudo aquilo é para que nós pudéssemos desfrutar da glória, da presença, que diariamente a palavra de Deus fala que todos os dias havia um momento onde o ser humano tinha aquele encontro com o Senhor. Todos os dias a palavra fala, na viração do dia, lá estava o Senhor presente, lá estava o ser humano podendo abrir o seu coração, podendo se relacionar, podendo desfrutar de toda a sua glória, de toda a glória de Deus que estava presente sobre aquele lugar. E desde o início, o objetivo do Senhor, a maneira com que o Senhor cria todas as coisas, a maneira com que o Senhor faz o ser humano, a maneira com que o Senhor constrói tudo ao seu redor, tinha um objetivo que era habitar nessa terra junto com o ser humano. Podendo fazer morada nas suas vidas, podendo participar de toda a sua história, podendo se envolver com seus momentos de alegria, de felicidade, de desfrute, de tudo aquilo que o Éden proporcionava para aquele primeiro casal que você conhece tão bem, Adão e Eva. Mas a verdade, nós sabemos, é que por meio do pecado, com a concepção do pecado, então houve uma separação. A palavra de Deus mesmo nos descreve isso lá em Isaías, capítulo 59, verso 2, que os nossos pecados fazem separação, diga comigo, separação. Então a palavra fala, fazem separação entre nós e o nosso Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Na concepção do pecado houve uma separação. O que a Bíblia diz é que então eles foram expulsos do jardim. E todo aquele prazer que eles tinham de poder ver a glória de Deus, de poder diariamente desfrutar daquele relacionamento, é cortado, é encerrado, não porque Deus queria, não porque Deus tinha como intenção se afastar do ser humano, muito pelo contrário, Deus sempre quis estar próximo de cada um de nós. Deus sempre quis não somente uma visita aqui à terra, mas Deus sempre quis habitar junto conosco. Esse é o plano original. Esse sempre foi o sonho, sempre foi o projeto de Deus para que nós nessa terra pudéssemos viver não em meros encontros, mas em uma eterna habitação com a presença de Deus, com a glória do Senhor. Mas foi o pecado, a concepção do pecado foi o que fez com que o homem se afastasse do Senhor,
foi o que fez com que a glória do Senhor saísse de perto deles. Então, nós começamos a ver uma sequência, né, na história, onde, de alguma maneira, o Deus queria ainda continuar um relacionamento com o ser humano, mas ele precisava experimentar um processo, diga comigo assim, chamado redenção. Redenção. E a redenção é um processo que nós iríamos viver somente através de Jesus. Redenção, na verdade, é a reconexão completa do ser humano. Quando, depois do pecado, quando depois de se distanciar do Senhor, depois de ferir a glória de Deus, então Deus pensou em uma maneira de se reconectar com o Senhor. Mas não seria de qualquer jeito. Não seria um mero pedido de desculpas. Não seria somente naquele momento o arrependimento, porque agora Deus não permite mais que eles entrem no jardim, mas Deus estava preparando, ainda que não fosse nítido para Adão e Eva, e ainda que para muitos de nós isso não seja tão claro, mas dentro de uma linha histórica, lugares, ambientes onde ele se manifestaria, até chegarmos em um dia onde nós poderíamos experimentar redenção completa, onde nós poderíamos experimentar a cura, a restauração do ser humano. E tudo isso viria muitos e muitos anos através da vinda do seu próprio Filho Jesus Cristo, que é quem faria essa ponte, né? A cruz, ela tem aquela dimensão horizontal e ela tem essa perspectiva exata de fazer uma conexão, né, entre o homem que está de um lado e Deus que está do outro. E a cruz, que é Jesus Cristo, o símbolo da presença de Deus em Jesus Cristo, é o que nos conecta com o Pai. Mas até que esse momento chegasse, então, muitas coisas aconteceriam. Deus se revelaria ao ser humano em muitos outros ambientes, e é o que eu quero ver com vocês a partir desse momento. E o primeiro deles é do jardim ao tabernáculo, que foi esse primeiro momento onde o Senhor permitiu que o ser humano desfrutasse de toda a sua glória. Nesse ambiente foi onde o ser humano experimentou pela primeira vez aquilo que não está escrito na Bíblia com essas palavras, mas muitos de nós conhecemos como a Shekinah de Deus. Você já ouviu esse termo? Inclusive tem canções que falam sobre a Shekinah de Deus, que a Shekinah de Deus vai descer, mas a ideia não é que a Shekinah de Deus vai descer e nós vamos experimentar algo da parte do Senhor, algo momentâneo e ele vai embora. A ideia é que a Shekinah de Deus pudesse invadir a terra de uma tal forma que a habitação de Deus seria permanente entre nós. Então, quando nós entoamos esse cântico, quando nós nos lembramos dessa frase, nós precisamos nos lembrar que a ideia não é somente descer, mas a ideia é habitar, amém? Então, o Senhor sempre quis habitar com o seu povo. Veja o que diz lá o livro de Êxodo, capítulo 40, verso 33. A Bíblia diz que então Deus começou a prover lugares para que ele pudesse se conectar com o povo. E ali em Êxodo estava acontecendo algo, porque então Deus estava se revelando através do tabernáculo. E ali está escrito, sobre a tampa, que é o lugar de expiação, entre os querubins de ouro, que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro, e o que está escrito ali, irmãos? E falarei com você. Olha só, desde o início, o Senhor, ele tinha esse desejo de permanecer se relacionando com o ser humano. O pecado, então, como nós acabamos de ver, ele distanciou o Senhor de cada um de nós, mas ainda na história, Deus proveu ambientes para que houvesse conexão, para que o ser humano não ficasse completamente desconectado da glória de Deus, para que ele pudesse saber que mesmo mediante o pecado, mesmo diante dessa separação, ainda assim o Senhor permanecia ali, ainda assim o Senhor era o mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus Criador, e que Ele gostaria de se reconectar com o ser humano. Mas esse tempo foi um tempo difícil, porque foi um tempo também de muita dureza no coração dos homens. Foi um tempo onde as pessoas também adoraram muitos outros deuses. Foi um tempo onde as pessoas se deixaram governar por tudo aquilo que eles imaginavam que pudesse ter poder sobre a sua vida.
E Deus, Ele não divide, diga comigo assim, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então o Senhor, Ele queria que as pessoas entendessem que a glória dEle se manifestaria de uma forma exclusiva ao ser humano. E que nós precisaríamos entender, que as gerações precisavam entender, que a glória dEle não é dividida. E que Ele é o Deus Criador de todas as coisas, e que a nós cabe o arrependimento dos pecados. Que a nós cabe o conserto para com o Senhor, a fim de nos aproximarmos dEle, a fim de recebermos graça, como diz a palavra, receber graça e socorro em ocasião oportuna. Então o Senhor, Ele estava aqui dizendo ao ser humano, através desses movimentos de conexão, que a glória dEle não havia se perdido, mas Ele queria restaurar a glória dEle para o ser humano. Mas o ser humano precisava abandonar outros deuses, deixar outros governos que estavam governando o seu coração. Irmãos, isso aconteceu, em uma era muito distante da nossa, mas a verdade é que hoje nós vemos movimentos muito parecidos, onde pessoas têm se deixado governar por outros deuses, ainda que talvez não nitidamente dizendo, olha, estou adorando Deus X, Deus Y, mas muitas vezes de forma inconsciente, pessoas estão deixando a glória do Deus de Israel para adorar outros deuses, permitindo que a sua vida seja governada por algum tipo de Deus que foi criado no seu coração, algum tipo de Deus que é associado a este mundo, fazendo com que o pecado venha sobre a sua vida e torne o seu relacionamento com o Senhor cada vez mais distante. Mas o Senhor, Ele não desiste do ser humano, amém? E alguns séculos mais tarde, o Senhor então vai prover outras maneiras para que o seu povo possa se reconectar com Ele, para que o seu povo possa encontrar a sua presença. E nesse caso, o Senhor tinha provido um lugar chamado, diga comigo, Santo dos Santos. Lá dentro do tabernáculo tinha um lugar chamado Santos dos Santos. E era nesse lugar que estava a arca da presença. E a tampa dessa arca, ela tinha 2 querubins. E ali estavam eles simbolizando exatamente aquilo que aconteceu lá no jardim. E através desses querubins, a glória de Deus se manifestava. E é por isso que a descrição bíblica diz que sobre a tampa, que é o lugar de expiação entre os querubins de ouro, que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei contigo. Nem todos os israelitas tinham a oportunidade de entrar no Santos dos Santos, como nós bem sabemos. Apenas os sacerdotes tinham esse lugar de conexão íntima ali com o Senhor, mas os sacerdotes, eles eram o símbolo dessa relação com o ser humano. Dessa relação que foi perdida através do pecado, mas que Deus agora, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua fidelidade, resolve reconectar o ser humano, essa conexão perdida, esse relacionamento que foi drasticamente quebrado por causa do pecado. Deus provê esse ambiente, e muitos anos depois, mesmo que o ser humano tenha se afastado, porque foi isso que aconteceu, talvez você vai se lembrar, que houve momentos na história do povo de Israel, onde houve divisão, porque esse tempo aqui talvez tenha sido o tempo mais longo, onde a presença de Deus dirigiu o seu povo, mas novamente, o povo se mete em pecados, A palavra de Deus diz em Eclesiastes 7,14, que Deus fez o homem bom e reto, mas o homem se meteu em muitas complicações. Desde o início foi Deus quem criou o homem de uma forma perfeita. E nós tínhamos condições, sim, mesmo diante do pecado, mesmo com as trevas, mesmo assim, o Senhor nos deu condições, e ainda nos dá ainda hoje. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, que nós não teremos tentações além daquelas que nós podemos suportar. Só que desde o início o homem teve essa desculpa. E ele foi se envolvendo com as suas desculpas. Ele foi de alguma maneira tentando criar meios para se relacionar com Deus ao mesmo tempo que se relacionava com outros deuses.
Então esse elo entre Deus e o Senhor foi quebrado. E você conhece a história, e mesmo depois de um tempo de muita glória, o tabernáculo atraiu a presença de Deus, e por muitos anos o povo ganhou batalhas, o povo entrava nas guerras, e a Bíblia diz que eles batalhavam tão somente com louvor e adoração, as outras nações caíam por terra, era algo extremamente milagroso. Eles experimentaram maravilhas, milagres extraordinários, só que mais uma vez, o ser humano quebra esse relacionamento com o Senhor. E o que a Bíblia diz nesse ponto da história é que ao quebrar esse relacionamento, mesmo que a Arca da Aliança estivesse ali, foi no momento onde os assírios invadiram Israel, onde os assírios invadiram Judá, eles roubaram a Arca da Aliança. Desde então a Arca da Aliança nunca mais foi vista, ou seja, eles roubaram o maior símbolo da presença de Deus. O que aconteceu na história, você que estuda um pouco mais sabe que então os reinos se dividiram, Judá aqui mais ao sul, Israel ao norte. Então o próprio povo de Deus se dividiu, o pecado começou a se tornar novamente abundante, e tudo aquilo que Deus tinha feito através da sua glória, toda a tentativa do próprio Senhor de ter a conexão do ser humano, cai mais uma vez por causa do pecado, por causa da dureza do coração. Porque os homens não entendem o propósito de Deus, porque quando começam a ver que estão vencendo, quando começam a ver que o Senhor tem feito todas as coisas, ao invés de se aproximar ainda mais de Deus, ao invés de fortalecer ainda mais a sua fé, é quando eles começam a flertar com o pecado. E todas as vezes que isso acontece na história, Deus permite que o povo vá. Deus permite que o povo continue seguindo os seus deuses, só que Deus jamais abençoa o seu povo sem que a glória dele esteja em primeiro lugar, sem que a glória dele seja vista, sem que ele seja uma prioridade. Portanto, não é de hoje que nós vemos pessoas tentando viver com um ou mais deuses no seu coração. Não se engane. Na história, desde o início da criação, o ser humano vem tentando embutir Deus na sua vida, vem tentando fazer um puxadinho para Deus participar de sua história, mas Deus não vai aceitar um puxadinho na sua vida. Ou Ele tem a plenitude das nossas vidas, ou Ele nos tem por completo, ou nós entregamos verdadeiramente a nossa vida ao Senhor, ou Ele nunca fez habitação e nunca fará morada em nossas vidas. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Quantos estão entendendo essa palavra? Então, esse foi um momento importante para que o povo entendesse que eles precisavam resgatar esse relacionamento com o Senhor. Então vem Davi. E você conhece muito bem a história. Davi, aquilo que a Bíblia diz acerca dele não é um exagero, porque de fato ele foi um homem pecador sim, e teve muitos erros, mas ninguém na história demonstrou um coração tão sensível a Deus como esse homem, a ponto de a Bíblia descrevê-lo como um homem segundo o coração de Deus. Vem aquele homem que vê a maneira com que os próprios israelitas estavam tratando e menosprezando a presença de Deus, a maneira com que as pessoas estavam se distanciando. Vem este homem então, e ele começa a ocupar um lugar. Que lugar que é esse, gente? É o lugar do arrependimento, é o lugar do reconhecimento de que nós estamos distantes de Deus, precisamos fazer algo, precisamos nos mover. E Davi, ele fica inquieto: como que eu estou morando aqui num palácio? Como que eu estou aqui entre plumas e iguarias? Como que eu estou sendo aqui servido pelos meus servos? Como que eu tenho todo o conforto? E a arca do meu Senhor está distante em um lugar qualquer. Nessa época, então, a arca já tinha sido encontrada, e Davi, inquieto por isso, manda trazer a arca para Judá, para aquele lugar que era o centro da habitação do Senhor. Então, as coisas começam a mudar, na história, e mais uma vez um rei, uma pessoa inclinado pelo anseio de que o Senhor pudesse ocupar o lugar central, ele começa a trazer de novo a presença de Deus para o meio do povo. E a partir daí você lembra da história, apesar de nascer no coração de Davi, quem vai completar esse processo da construção do templo, de um lugar para que a arca pudesse ser estabelecida, não foi Davi, mas foi Salomão, o seu filho. E esse momento é extraordinário, porque na história
nós vemos que esse foi um momento de muita festa. Eu quero compartilhar com você aqui Êxodo, capítulo 40, verso 33. Aliás, desculpa, esse daqui já é do tabernáculo. É aqui. Segunda Crônicas, capítulo 5. A palavra diz: e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, diga comigo assim, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem. O verso 14 continua dizendo, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Então nesse momento é o momento onde, através de Salomão, da construção do templo, a glória de Deus, ela volta a reinar entre o povo. O que nós estamos aqui presenciando através da leitura desse texto é um momento de reconexão entre o povo e Deus, entre o povo de Israel, aqueles que serviam o Senhor, e nesse momento acontece algo extraordinário. Diga comigo assim, a glória de Deus é extraordinária. Por que é extraordinária, meus irmãos? Porque nesse momento, como a gente percebe, olha só, eu fico imaginando que talvez esse momento fosse um momento de inauguração. Eu já vivi momentos assim na vida da igreja, momentos onde às vezes a gente está tão preocupado com as coisas, onde a gente está tão preocupado com tudo funcionar, onde muitas vezes a gente está preocupado com talvez ali os instrumentos, talvez a parte da mídia e tantas outras coisas que estão tudo trabalhando para funcionar no mesmo lugar, mas às vezes nos esquecemos que o mais importante, mesmo que seja importante também a excelência em tudo aquilo que nós fazemos, mas o mais importante é a glória de Deus. E essa igreja estava prestes a viver exatamente esse momento. Um momento onde a glória de Deus seria estabelecida, e talvez eles estivessem ali pensando em tudo. Olha a magnitude desse templo, olha como tudo aqui ficou maravilhoso, olha como as paredes combinam, olha como tudo aqui é incrível, tudo é feito de ouro, tudo é feito com muita qualidade, e eles estavam realmente impressionados com aquele templo, com aquela estrutura, com aquelas paredes. Talvez o que eles não imaginavam é que o que daria sentido para aquela grande reunião não era a estrutura, não era as paredes, não eram os utensílios feitos de ouro, mas era a glória do Senhor. E a glória do Senhor nesse dia invadiu essa reunião. Olha o que 2 Crônicas, lá no capítulo 7, nos diz. A palavra diz que tendo Salomão acabado de orar, o que aconteceu, gente? Desceu fogo do céu. Que relato impressionante. No momento que eles estavam lá orando, Senhor, então consagramos esse templo ao Senhor, pensando, é mais uma obra. Não era mais uma obra. Era uma marca registrada do Senhor, de que Ele ainda continuava se relacionando com o ser humano. Deus sempre traz marcas da sua presença. Eu não sei se você acompanhou essa semana aquela cientista, pesquisadora, professora brasileira, né, que descobriu uma proteína incrível, né? Eu não tenho ciência total de tudo que aconteceu ali ainda. Eu li meio que por cima assim, a reportagem, mas eu achei aquilo extraordinário, primeiro pelo fato de ter sido através de uma brasileira, né? Você já imaginou uma brasileira, né? E o Brasil que não investe em ciência, que não investe em tecnologia, comparado com os países de primeiro mundo, mas aqui foi uma das descobertas científicas mais importantes da história. Aquela mulher que eu ouvi um pouquinho lá do testemunho dela, ela fala, olha, essa se eu não me engano era
laminina, é isso? Se alguém souber. A polilaminina foi daí o nome que ela deu depois, mas a proteína em si é laminina, estava lá na geladeira, e ela fala, eu nem sabia exatamente para que servia isso daqui, aí ela pega e começa a colocar lá naqueles, não sei, microscópios, né, e ela aumenta aquilo, e ela começa a ver que tinha muitos elementos ali, ela não sabia para o que aquilo ia servir, ela não sabia para que serviria aquilo, mas ela fala, isso aqui pode de alguma maneira ser algo excelente, e ela começa a fazer as combinações, até que então, ela entende que aquela proteína, que tinha uma capacidade incrível de se multiplicar, poderia ser usada no tratamento para a tetraplegia, e a pessoa que tomasse aquela injeção, voltaria a andar, e até agora parece que já tem mais de 6 pessoas que voltaram a andar, gente, por causa dessa proteína, pessoas que estavam, tem um rapaz que eu estava vendo lá que do pescoço para baixo ele não ia poder mexer mais nada para o resto da sua vida, e ele tomou essa proteína e hoje está correndo nas ruas, coisa fantástica. Só que aí teve um momento especial, em que, acho que ela estava num podcast, e alguém fez uma pergunta para ela, e aí ela falou assim, que essa vai ser conhecida como a proteína de Deus. E a mulher falou, mas por quê? Ela falou, você já viu como que ela se parece? E a mulher falou, não. E aí quando ela vai ver, e eles tiram uma foto, né, dessas, eu não sei, se eu errar aqui, gente, é porque eu não sou da área, tá? Célula, proteína, mas enfim, é o formato exato de uma cruz. Deus dando sinal na história de que Ele continua com o ser humano, de que Ele continua se relacionando conosco, que os milagres acontecem também no meio da ciência, e nós estamos presenciando uma marca registrada do nosso Deus na história. Deus sempre deixa marcas registradas na história. Quando Ele estava criando aqui o templo, através de Salomão, não era simplesmente para que aquilo fosse uma estrutura, não é para que as pessoas admirassem aqueles utensílios de ouro, aqueles utensílios de prata, mas é para que as pessoas pudessem ver o fogo descendo do céu, a glória de Deus enchendo a casa. E essa mesma perspectiva que Deus tem até hoje, de que você não saia da sua casa para vir aqui apenas cumprir tabela, para vir aqui apenas frequentar uma igreja, mas para que você saia da sua casa para saber que a glória dele está aqui, está na sua casa, está no seu trabalho amanhã, a glória dele quer invadir a sua vida, amém? Mas também na história, o que a gente percebe é que mesmo com tudo aquilo que Deus permitiu o ser humano viver, através do tabernáculo, através do jardim, agora através do templo, nada disso foi suficiente. Mesmo assim, a dureza do coração, mesmo assim, o ser humano insistiu em adorar outros deuses, em se distanciar do Senhor. E quantas vezes na história a gente percebeu esse mesmo movimento? Deus vem e abençoa, Deus vem e enche a casa com a glória dele, Deus vem e derrama o fogo dele sobre a igreja, Deus vem e participa da história do ser humano, mas mesmo assim ele endurece o seu coração e se distancia do Senhor. Então não consegue mais ter perspectiva, e mesmo a glória enchendo o templo, mesmo a glória de Deus enchendo a casa, mesmo o fogo de Deus estando presente, você lembra lá no deserto, era uma nuvem durante o dia, mas era uma coluna de fogo durante a noite. Todo momento da história, Deus quis levar o ser humano, Deus quis guiá-lo na história para que ele não andasse sem rumo, mas ainda assim existe uma insistência. E mesmo com toda aquela beleza, mesmo com a glória de Deus descendo, mais uma vez o ser humano se distancia do Senhor. E então, Deus precisa aplicar o seu plano redentivo, Jesus Cristo, o seu Filho, que viria então para não mais ser apenas uma edificação de pedras, que viria não mais para simbolizar uma igreja, uma localização geográfica, mas a igreja então seria o próprio Senhor, a glória de Deus seria o próprio Senhor, e então a Bíblia diz que Ele envia o seu Filho Jesus Cristo, aqui deixa eu ver se é esse momento mesmo, 1 João
João 1, na verdade, versículo 14. A palavra de Deus diz que o verbo se fez carne e fez o que, irmãos, que está escrito ali? Habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a glória como do unigênito do Pai. Então, a presença de Deus já não estava mais agora em um templo. Quantas pessoas ainda têm essa ideia errada a respeito da glória de Deus, a respeito da presença do Senhor? Se você ainda não sabe disso, deixa eu te dizer, gente, isso aqui é apenas um endereço geográfico. Isso aqui são apenas 4 paredes. Isso aqui são edificações passageiras. Mas o Senhor, Ele queria que agora o seu povo pudesse experimentar a sua glória de uma forma diferente. Já não seria mais em uma arca, já não seria mais em um jardim, já não seria mais em um templo de pedras, mas agora a glória de Deus passaria a habitar em uma pessoa, a saber, Jesus. Então Jesus é o plano redentivo da história. Ele vem para que a glória permaneça no meio do povo. Ele vem para revelar a luz da presença de Deus. O Senhor continua habitando entre o seu povo, amém? O Salmos 89 que está escrito ali, versículo 15, feliz é o povo que ouve o alegre chamado para andar, pois andará na luz da presença do Senhor. Então nós temos hoje a luz da presença do Senhor, porque o nosso Deus, através de Jesus Cristo, veio se reconectar conosco para dizer, você não está sozinho. O meu plano na tua história ainda não terminou. Eu quero levar você para desfrutar de todos os meus sonhos, de todos os meus projetos, a fim de que a minha glória seja vista na sua vida. Então Jesus vem a esse mundo, habita entre nós, agora sim é o texto de Colossenses 2,9, onde a Bíblia diz assim, nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Então Jesus veio para trazer essa luz, Jesus veio se reconectar com o homem, Jesus veio trazer essa esperança novamente, veio permitir que nós pudéssemos desfrutar dessa glória que vem sendo visualizada de gerações em gerações, essa glória que deveria ser permanente, essa glória que não deveria ser habitual, não deveria ser esporádica, mas essa glória que deveria ser permanente, mas infelizmente por causa do pecado, o Senhor não cumpriu com plenitude todos os seus propósitos ainda. Mas a profecia de Abacuque é uma profecia para o futuro. E essa profecia, ela deve ser um marco para as nossas vidas, porque a Bíblia diz assim que a terra, toda a terra, ela se encherá do conhecimento, ou seja, a profecia é que um dia, todos nós seremos cheios do conhecimento da glória de Deus. Já não será mais um evento, já não será mais em uma cidade, já não será mais em uma igreja, já não será mais em templos, não será em um lugar específico, mas toda a terra, diz a palavra, se encherá do conhecimento. Eu já falei para você o que é o conhecimento, gente. O conhecimento é o relacionamento. As pessoas, elas se relacionarão com o Senhor, não apenas de uma forma religiosa, não apenas para cumprir tabela em sua vida, mas elas conhecerão o Senhor verdadeiramente. Eu ouvi 2 améns. Elas conhecerão o Senhor verdadeiramente. Amém, igreja? Eu quero caminhar para o final, quero pedir ao louvor para que já suba aqui no altar. Eu quero nesse momento, diga comigo assim, do jardim até o tabernáculo. Agora diga assim, do tabernáculo até o templo de Salomão, do templo de Salomão até Jesus Cristo. Agora diga assim, de Jesus Cristo até a sua igreja. Eu não sei se você entendeu, mas a ideia é um movimento histórico onde nós estaremos localizando os momentos de manifestação da glória de Deus. E como eu disse e tenho dito desde o início, o sonho do Senhor é que a glória dele pudesse habitar permanentemente entre o ser humano. Mas o pecado sempre nos afastou. Os governos, que nós
permitimos governar as nossas vidas, sempre nos desconectou do Senhor. Então, por isso que desde o Éden até Jesus Cristo, e no caso, vamos chegar ao último ponto agora, que é do Filho de Deus, a uma casa feita por pedras vivas. Agora, põe a mão no seu peito assim e diga, sou eu. Diga comigo assim, pedras vivas, sou eu. É o que a palavra diz, que nós somos pedras vivas. Porque o Senhor veio, cumpriu o papel dele. Ele foi a luz da presença de Deus nessa terra enquanto esteve aqui em nossos dias. Mas mesmo assim, a glória dele não passou quando lá na cruz do Calvário ele entregou a sua vida em favor de cada um de nós, pelos nossos pecados. Mas ao contrário, o Senhor continuou fazendo promessas para que a glória dele pudesse se manifestar e continuar entre o povo, entre a igreja. E no caso, o Senhor agora elegeu a cada um de nós. Quando o profeta Ezequiel profetizou sobre um novo templo, ele não estava falando sobre uma edificação de pedras lá em Israel, como muitos ainda insistem nessa ideia. Ele estava falando sobre uma habitação permanente. No entanto, essa habitação já veio. Essa habitação é Jesus. Ele já é o templo. E assim esse templo então, ali como uma referência da glória de Deus, já esteve entre nós, já habitou entre nós, já reinou entre nós. Mas agora o Senhor, segundo aquilo que Mateus capítulo 28 diz, vai assunto aos céus. Mas deixa sobre nós uma grande tarefa. Essa tarefa, diga comigo, essa tarefa é para a igreja. E se eu perguntar a você em que momento da história que você está nesse momento aqui, ó, do Filho de Deus, de Jesus Cristo, até sermos pedras vivas. O Senhor nos enviou para continuar essa tarefa de manifestar e de revelar a glória de Deus sobre essa terra. Esse é o momento da igreja. Nunca na história a responsabilidade esteve tão grande sobre as nossas vidas como exatamente nesse tempo. Nós vivemos o tempo da igreja do Senhor. É o tempo da esperança. Na semana passada eu falei sobre as trevas, que assim como lá no Egito eram trevas densas, tal qual se podiam apalpar. Gente, o mundo de hoje está em trevas densas. Mas ainda muitos pensam, Senhor, né? Deus faz alguma coisa, Deus intervém, Deus, por favor. Gente, Deus está lá em cima falando, eu já fiz, eu fiz você é a pedra viva, você é a resposta para esse mundo, você é a carta que foi escrita para essa geração. Você é que me representa, porque você é a minha bandeira neste mundo. Só que a igreja insiste em se institucionalizar. Nós achamos que a glória de Deus está somente aqui, né? Quando nós ligamos os instrumentos, quando nós celebramos. Não sei se você vai se lembrar disso, mas há 2 semanas no nosso devocional do Uma Vida com Propósito, e um dia o autor estava falando sobre adoração. Eu achei aquilo espetacular, porque ele estava falando sobre adoração, e daí ele, como um pastor lá nos Estados Unidos, ele tinha uma grande equipe de louvor, de adoração, e ele chegou para o ministro principal de adoração e falou assim, gente, a partir de agora não vai mais rolar instrumento aqui. Olha, a palavra de Deus tem argumentos suficientes para que o povo possa adorar. E aí ninguém entendeu nada. E aí aquela igreja, ela vinha adorar, vou usar no seco, sem instrumento nenhum, sem voz nenhum, sem ensaio nenhum. Foi dali que nasceu aquela canção tão conhecida, né? Estou voltando à essência da adoração. Porque aquele ministro de louvor que ficou por meses sem instrumento nenhum, tentando
ensinar a igreja a adorar, ensinar a igreja a abrir a sua boca, ensinar a igreja a não depender de instrumento. Quando eles voltaram com os instrumentos, a glória de Deus encheu aquele lugar, porque agora eles já não dependiam mais do instrumento, eles tinham aquilo na essência. E é por isso que daí ele escreveu aquela canção: estou voltando à essência da adoração. E o que é a essência da adoração? A essência da adoração é não depender de prédio. A essência da adoração é não depender do instrumento. A essência da adoração é você estar lá no seu trabalho e lembrar: eu sou uma pedra viva. Eu estou lá na minha academia e eu lembrar: eu sou uma pedra viva. Eu estou em qualquer lugar que eu frequento, na escola, nos relacionamentos familiares, passeando. Ontem nós estávamos passeando ali no shopping, em Londrina, e aí alguém aparece, e aí uma pessoa conhecida, e a primeira coisa que eu falei: eu não posso perder a oportunidade. Já na mesma hora falei: vocês estão frequentando alguma igreja? E sabe qual que é a sensação que eu tenho, irmãos? Às vezes a vergonha, às vezes a timidez, né, faz a gente perder tantas oportunidades, porque eu ouvi da própria pessoa uma afirmação que eu fiquei assim, chocado. Quando eu estava falando ali, olha, nós temos a igreja, nós temos o culto, nós temos a célula, vocês não querem? Esse rapaz olhou para a esposa e falou assim: nós estamos precisando. E acredite, lá nos seus relacionamentos tem muitas pessoas que têm esse mesmo sentimento no coração. Eles estão precisando, mas às vezes não abrimos a nossa boca. Encontramos no shopping, encontramos na academia, encontramos na escola, na faculdade, sequer abrimos a nossa boca para falar de Jesus, sequer testemunhamos ao Senhor, do Senhor, aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, em nossa casa, em nossa igreja. Queria que vocês se colocassem em pé. Efésios 2, quero finalizar aqui. A palavra fala, diga comigo assim: juntos somos sua casa. Vamos dizer isso mais forte, diga: juntos somos sua casa. Olha o que a Bíblia diz: edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituídos um templo santo para o Senhor. Então o templo não são as pedras, o templo não é uma arca mais, o templo não é um jardim. Agora o templo somos todos nós, quando estamos unidos no Senhor, amém? O verso 22 diz: por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Diga comigo mais uma vez: juntos somos sua casa. É o que a Bíblia diz. Você é a casa do Senhor agora, amém? Você é a morada de Deus. Eu não sei se eu coloquei aqui o texto, não, aqui o texto de 1 Pedro, que fala que nós somos pedras vivas. Nós somos criados pelo Senhor. Então diga comigo assim: eu estou vivo. E essa presença de Deus que está sobre a minha vida ativará a minha fé e a fé das pessoas ao meu redor. Você é uma pedra viva, amém? Essa fé que está aí no seu coração precisa ser ativada, precisa ser demonstrada. As pessoas estão carentes pela presença do Senhor, mas o Senhor não virá sobre as nossas vidas se nós estivermos sem a dependência dele diária em nossos corações. Se nós não compreendermos que o Senhor, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em um coração constrangido, quebrantado. O Senhor, Ele faz morada naqueles que reconheceram que não podem viver sem a presença, sem a glória dEle em suas vidas. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Uma canção vai ser entoada. Quero que você use a letra dessa canção para orar ao Senhor agora. Quem eu
Coloque a mão sobre o seu coração. Entoie esse cântico. Eu quero ser tua casa. Queremos ser tua casa favorita, Senhor. Quero ser o teu altar. Queremos ser morada, habitação da tua presença. Eu quero ser um lugar, Senhor, onde você gosta de mim. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Feche os teus olhos. Quero te levar a esse lugar de compreensão. Essa canção, ela ilustra muito bem o anseio do Senhor em morar conosco e fazer morada em nossas vidas. Mas também essa canção diz que nós precisamos querer ser esse lugar. Nós precisamos manter esse lugar aberto para o Senhor. Quantas vezes os pecados, outras coisas e atitudes que temos feito tem nos afastado, tem afastado a glória de Deus, tem afastado a presença de Deus das nossas vidas. Nós fomos feitos para conter a presença, para termos a habitação diária do Senhor em nossas vidas. Mas os nossos pecados, diz a palavra de Deus, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus não pode ficar em uma vida que ainda está em cima do muro. Deus não pode habitar em um coração que ainda não se decidiu por Ele. Deus não pode habitar na história de uma pessoa que continua, mesmo sabendo que é pecado, flertando com o pecado, flertando com o mundo, permitindo que as trevas estejam sobre a sua vida. Deus deseja fazer morada permanente em nossos corações. E é por isso que eu quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, a varrer a sua casa hoje, a varrer a sua vida, a permitir que somente o Espírito Santo de Deus habite sobre o seu coração. Que nada e ninguém tenha poder de influência sobre o seu coração, tal qual o Senhor e a sua palavra. Que sejamos essa manhã a habitação do Senhor, que Ele encontre em nossas vidas um lugar de prazer, um lugar de morada, um lugar não apenas para visitar, mas um lugar para morar e habitar permanentemente. É isso que nós queremos, Senhor. Arrependidos dos nossos pecados, arrependidos de tudo aquilo que nos distancia do Senhor. Essa manhã, Senhor, nós clamamos que a Tua glória habite sobre as nossas vidas, porque nós queremos ser este lugar aonde a Tua presença quer estar. Nós queremos ser esse lugar de habitação, não somente de uma glória passageira, mas de uma glória permanente, que dura para toda a nossa história, para toda a nossa vida e eternidade. Em nome de Jesus, eu quero te convidar novamente, com seus olhos fechados, vamos continuar entoando essa canção e dizendo que nós queremos ser esse lugar de habitação da presença do Senhor. Eu quero ser. Levanta a sua mão, declare isso, declare que você deseja. Você gosta de estar. Chame pela presença do Senhor sobre a sua vida. Onde você
Receba a honra, Senhor. Toda a glória ao teu nome, Jesus. Amém, querido. Dá um abraço quem está perto de você. Vai na bênção, vai na paz. Um ótimo domingo.